Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um episódio do Folha Talks. Hoje estamos aqui, né, com o professor Álvaro Domingues. Eu sou o Lucas Pinheiro Domingues Eu sou a Estela Marini. e hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre política, né? Educação e o futuro da juventude. Então, Álvaro, você pode começar se apresentando, falando um pouco mais da sua vida, da sua carreira, de como que você entrou na política. Bom, pessoal, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. O Lucas é meu xará, né? Lucas Domingues, Isso. né? Então, meu xará, né? A Estela, a Lara, a Ana e os demais que eu ainda não sei o nome, mas ao longo do tempo vou sabendo o nome de todos vocês, né? Bom, vocês vão me perguntar como é que é a minha trajetória? Minha trajetória é o seguinte, eu era um aluno razoável, um bom aluno, né? E meus professores me chamaram para poder ser monitor de física e de química. Isso muito antes de vocês terem nascido, em 1976, 7. E eu fui monitor, inicialmente de ciências, de física e de química, depois eu passei a dar aula. Eu fui aos 18 anos professor, comecei minha carreira como professor, sem ser, na verdade, professor. Eu não sabia exatamente, talvez até existiu aí um pouco de arrogância da minha parte, achando que eu sabia muito para poder dar aula. Mas foi o meu início da minha trajetória foi essa. Eu comecei a dar aula, aí dei aula de física e de química, inicialmente para o curso que hoje é chamado de EJA, Educação de Jovens e Adultos, depois está para, que hoje é chamado de supletivo, né? Aliás, Educação de Jovens e Adultos, que antigamente era chamado de supletivo. E depois eu passei a dar aula para pré-vestibular. Aí com 19, 20 anos eu passei a dar aula para pré-vestibular. Aí eu fui para a área, eu passei inicialmente para um curso, o meu primeiro vestibular, para biologia. Aí eu fiz biologia durante 6 anos, 3 anos, 4 anos mais ou menos. Resolvi fazer mais um curso, passei para agronomia e concluí o curso de biologia e concluí o curso de agronomia. Aí como eu já estava, né, nessa trajetória, eu fiz licenciatura em biologia e passei a maior parte da minha vida sendo professor. Eu posso dizer que a maior parte, quase tudo que eu fiz sendo professor de biologia. Tá? Então eu comecei sendo professor de biologia em 1980, dei aula de 80 até 2006, 2007 mais ou menos. E também você vai perguntar, e na agronomia? Também trabalhei como engenheiro agrônomo, tá? Trabalhei porque era possível trabalhar como professor e ter duas profissões, né? Exercer duas profissões. E sempre fui muito apaixonado por animal e por planta. Por isso que eu escolhi essa área, né? Eu sempre gostei muito de animais, de plantas, etc. E gostava muito da interação com estudantes, com alunos, eu gostava bastante mesmo, né? Eu tinha muita facilidade de me relacionar, acredito ter sido um bom professor, né? E depois disso, por circunstâncias que você vai assumindo, né, em escolas, eu virei diretor de escola. Aí virei coordenador, fui diretor de escola e fui... mais recentemente, fui presidente do Conselho de Educação do Distrito Federal. Eu fui presidente do Conselho de Educação do Distrito Federal em 2017 e 2018 e fui presidente agora em 2024 e 2025. Para vocês terem uma ideia, o Conselho de Educação do Distrito Federal, assim como todos os demais conselhos que são estaduais, tá? No caso aqui é distrital, mas equivale aos estaduais, eles trabalham como órgão consultivo e normativo a respeito da legislação educacional e sua aplicação e sua implementação, né? Os conselhos de educação são muito antigos, eles são foram da época de Dom Pedro II, deve ter mais de 150 anos. Provavelmente o primeiro deve ter 156 anos, que foi o Conselho da Bahia, né? E aí a minha trajetória nos últimos 20 anos, ela foi mais direcionada para gestão de escola. Eu fui presidente do sindicato também dos estabelecimentos particulares de ensino, do SINEP-DF, e fui presidente de outras instituições também, mas não vem ao caso muito aqui agora comentar. E veja bem, então minha trajetória basicamente é essa, ligada à educação, ligada ao empreendedorismo, ligada à atividade empreendedora de uma maneira geral e educação por paixão, tá? Muito apaixonado por educação. E eu fiz isso aí o propósito da minha vida, né? A minha vida, então, tá ligada a essa atividade. Estou falando muito, mas aí vocês fiquem à vontade para perguntar, porque a gente falou aqui em política, educação e o futuro, né? Então, em termos de política, vocês vão perguntar, bom, você hoje é o quê? Hoje eu sou pré-candidato a deputado distrital.
Aí vocês vão perguntar, bom, mas você é político anterior, você foi político anteriormente? Não, nunca fiz política partidária, tá? A minha política sempre foi uma política ligada ao meu setor educacional, né? Não vou dizer especificamente só o setor de educação particular, mas também educação de uma maneira geral, porque eu acabei presidindo o Conselho de Educação. Essa última vez que eu presidi o Conselho de Educação foi a indicação da Secretaria de Educação, né? E então, qual o motivo de entrar na política? Eu sou pré-candidato pelo Partido Novo, tá, a deputado distrital. Por que isso? Indignação. Indignação diante, você entendeu, do cenário político brasileiro atual. Indignação com relação à política educacional, indignação com relação à política econômica, indignação com relação à política da gestão, tá, do bem público. Especificamente no Distrito Federal, nós temos um exemplo assim cruel, triste, tá, do descaso da gestão do orçamento, tá, do tesouro, dos recursos, tá, do Distrito Federal. Eu vou exemplificar para ficar melhor para vocês. Especificamente o caso, tá, do BRB, nessa aquisição do Banco Master, uma coisa completamente absurda, que pode levar a um prejuízo significativo para a cidade, com repercussões muito grandes na saúde, na educação, na segurança, em todos os setores, porque isso atinge, tá, o orçamento do governo como um todo. Essa indignação não fica só no Distrito Federal, essa indignação ela repercute para o Brasil como um todo, porque a gestão do Brasil hoje é uma gestão temerária, tá? O governo federal atualmente também é um governo temerário, que faz do gasto desenfreado, tá, a sua principal premissa. Então nós temos uma explosão, tá, da dívida pública e as pessoas dificilmente conseguem relacionar, tá, esse gasto desenfreado à taxa de juros. E a taxa de juros, que é chamada Selic, ela está correlacionada com toda a economia, com todo o fomento da economia e, obviamente, empreendimentos para poder gerar riqueza para a sociedade, né? Então, politicamente é isso. Tá? Politicamente, você fala assim, por que você resolveu entrar como pré-candidato do Partido Novo, tá, deputado distrital? Por indignação. Indignação e não suportar mais esse desmando. Do ponto de vista da educação, eu participei desde há mais de 20 anos, tá, na elaboração da legislação educacional, especificamente a lei chamada 3.415, que é a lei da reforma do ensino médio. Tá, foi essa lei que permitiu a flexibilidade e a liberdade curricular, que criou os itinerários de aprofundamento, chamado itinerário de aprofundamento hoje, mas itinerários formativos. Na verdade, eram itinerários, eu já tinha testado isso numa escola, que eu fui diretor, tá, no início do século, tá, em 2002, 2003, e sabia que esses itinerários eram perfeitamente aplicáveis. E eu participei desse processo, foi quando houve, tá, o impeachment da presidente Dilma, o presidente Michel Temer assumiu e teve ali um momento em que houve a possibilidade de fazer uma reforma educacional, tá, uma mudança educacional, né? E eu participei dessa mudança e acredito imensamente, tá, nessa flexibilidade, nessa liberdade curricular que vocês têm como exemplo chamados itinerários formativos aqui na formação de vocês. Participei desse processo, entre outros, tá, a gente pode conversar sobre outros. E aí, olhando para o futuro, deixando de olhar muito no retrovisor, olhando para o futuro, o que tem hoje, tá, em termos educacionais, que é muito importante que as escolas se aprofundem, que as escolas, principalmente de educação, eu não gosto de separar a rede pública da rede privada, porque eu separo o seguinte: existem escolas que são bem geridas, há uma gestão muito eficaz, e aquelas que não são bem geridas. Mas todas as escolas cuja gestão é muito bem feita, é muito bem elaborada, enxerga que a gente está num momento de transição e de olhar muito para o futuro. E eu digo para vocês, do mesmo jeito que há 20 e tantos anos, tá, a chegada da internet, dos computadores da internet, mudou todo o paradigma educacional, mudou toda a estrutura educacional, a gente está entrando agora numa rota, tá, que está vindo a inteligência artificial. E o uso de celular e etc. Você vê o que vocês estão usando aí como ferramenta. O celular é uma ferramenta indispensável hoje para a vida moderna, né? Não adianta a gente querer proibir, tá, o estudante, tá, de usar o celular, que tem até legislação a respeito disso, ao invés de disciplinar o uso, tá, se essa ferramenta está na vida de toda a família, de todos nós. E a inteligência artificial está chegando como um avalanche. Tá? A inteligência artificial vai impactar muito, tá, a formação profissional de vocês. O mundo do trabalho será muito impactado pela inteligência artificial em todas as áreas. A começar, talvez aqui vocês podem
pensar em fazer direito, medicina, engenharia, vai estar muito impactado. Então, deixando de olhar um pouco no retrovisor, deixando de falar apenas da indignação em relação à política e apenas estar olhando a minha trajetória pessoal, que poderia aqui dar alguns exemplos para vocês de como aconteceu ao longo da minha vida, tá? A chegada da internet, a chegada dos computadores, o PC que eu falo, né? O personal computer, deixar de falar sobre isso e a gente olhar realmente adiante, o que está vindo, tá nas próximas décadas que vai impactar o nosso país. E eu não tenho dúvida, tá? Entre todos os fatores que devem impactar, certamente está o domínio da tecnologia, a tecnologia aprendida de maneira formal, em sala de aula, pode ser, tá, um facilitador para que vocês entrem no mundo contemporâneo, no mundo do trabalho, tá, de mais preparados com competência, com habilidade para poder concorrer, não apenas no nível local, em Brasília ou no Brasil, ou mesmo em termos mundiais. Você, como estudante, sair daqui e ter condição de concorrer com alguém que está na Europa, com alguém que está nos Estados Unidos. Então, se você me perguntar por que eu estou na política, por indignação e por enxergar, tá, um futuro que precisa que a gente se planeje melhor. Até porque, tá, o que nós conseguimos de avanço na educação, tá, há uns 7, 8 anos, a gente teve um retrocesso nesse processo. Tá, um retrocesso. Se vocês quiserem, eu exemplifico depois para vocês em termos de carga horária, em termos de estruturação da legislação educacional. Bom, falei muito, seria bom que vocês me perguntassem. Então, eu queria saber como que o senhor avaliaria atualmente o papel da Câmara Legislativa na fiscalização do governo no Distrito Federal? Eu vou dizer para você que a Câmara Legislativa, com os eventos que ocorreram mais recentemente, ela virou cúmplice, tá, do descaso do governo. Para poder não ficar simplesmente falando, tá, eu vou exemplificar. Essa negociata que teve da aquisição do BRB, aquisição do banco, suposta aquisição, porque está travado juridicamente, com um prejuízo aí que soma mais de 5 bilhões de reais, teve a cumplicidade da Câmara. Você pode excluir ali provavelmente uns 3, 4 deputados que não votaram esse processo, em favor desse processo, mas os demais, tá, eu não vou lembrar o nome de quem não votou a favor, mas os demais foram cúmplices desse descaso, tá, com o nosso orçamento, desse descaso com o nosso tesouro. Tá? E esse é um dos motivos da minha indignação, porque, olha só, se você falar na educação do Distrito Federal, você vai falar num orçamento em torno de 11, 12 bilhões de reais na educação pública, para atender 460 mil estudantes. E aí quando você observa, tá, que provavelmente essa negociata BRB Master, que pode atingir, tá, o Instituto de Previdência, pode atingir o Instituto de Assistência, os institutos que cuidam da saúde, da aposentadoria, tá, do Distrito Federal, você observa que houve ali uma cumplicidade. Então a gente tem hoje, não apenas pela indignação, mas pela responsabilidade social, a gente tem que oferecer o nosso nome, disponibilizar para a população, para que essa Câmara Legislativa ela não tenha apenas uma função validadora dos atos do Executivo, mas acima de tudo que ela tenha um acompanhamento, tá, daquilo que o Executivo está fazendo e, obviamente, quando necessário, quando for algo temeroso, tá, se posicionar contrário. Quando eu falei aqui, olha, do absurdo, eu citei o orçamento da Secretaria de Educação na ordem de 11 bilhões de reais e a gente está falando de um rombo aí, nesse caso, tá, de 4 a 6 bilhões de reais, de entre 4, 4,5 e 5 bilhões de reais. Quer dizer, você está falando de 50% de todo o orçamento que atende a Secretaria de Educação. Então aí você ouve muito dos políticos assim, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a saúde, e no entanto teve dinheiro para poder fazer essa negociata. É por essa indignação que eu estou na política. Mudando um pouco de assunto, hoje em dia muitos jovens não se sentem representados e distantes da política. Na sua opinião, por que isso acontece? Olha, eu penso que os estudantes, de uma maneira geral, hoje estão muito mais conscientes. Tá? Ele pode não ter uma atuação de forma direta acerca da atuação de um parlamentar, mas ele certamente, até pela hipercomunicabilidade que existe hoje nas redes sociais, vocês acompanham muito bem, tá, a trajetória dos políticos. Tá? E o que a gente tem observado é que um político hoje está inconsequente, irresponsável,
ele não dura muito tempo. Se ele não tiver coerência com aquilo que ele faz de propósito, ele não dura muito tempo. Ele não dura por quê? Porque ainda que você não esteja ligado de forma direta à atuação do parlamentar, mas você está observando como um todo. E a Câmara vem se renovando. E eu acho que há uma grande oportunidade agora de renovação. Por que será que os estudantes não participam tanto? Talvez pela própria natureza, tá, da vida dos estudantes. Os estudantes estão preocupados mais em estudar, tá, as rotinas, né? E, eventualmente, esses casos, essas situações em que são debatidos orçamentos, etc., não chegam até vocês. Mas eu posso te dizer uma coisa, é muito fácil hoje você, com um celular na mão, de posse de um aplicativo, saber qual deputado votou a favor de qual emenda, em qual situação, em qual circunstância. Entendeu? Então, mesmo você não estando de forma direta ligada à atuação do parlamentar, é possível você fazer uma avaliação da conduta dele e saber se ele está agindo de forma ética, coerente com os propósitos e com a sua eleição. E aí você exercer o seu voto, entendeu? E, obviamente, repercutir isso também, falar para as pessoas para escolher bem quem pode te representar, né? Então, eu acho que o mundo hoje está muito hiperconectado. Eu penso, sabe, que hoje uma pessoa que não tem a ética, sabe, ela não consegue permanecer na política, né? Você vê o que está acontecendo agora, olha, eu acho muito difícil, tá, o ex-governador e a atual governadora conseguir explicar para a população de maneira convincente a atuação deles acerca desse problema que está acontecendo. E você está vendo aí um monte de obras do Distrito Federal hoje paradas, e sendo que a gente tinha orçamento para isso. Então essa indignação, eu falo muito da indignação dentro da educação porque é o setor que eu compreendo mais, que eu tenho mais habilidade para falar. Mas é perfeitamente possível você verificar, tá, a cumplicidade da Câmara Legislativa nesse processo de descaso. E aí eu rogo que você, como estudante, tenha, tá, a oportunidade de observar as propostas de todos os que estão aí e validar com o seu voto aquele que você acredita que vai te representar de forma mais coerente, fiel aos seus propósitos e mais sincero e mais honesto. Então, para você, as redes sociais, elas aproximam os jovens da política ou elas transformam tudo em uma discussão? Você tem um lado bom e um lado ruim. Tá, eu posso te dizer que essa geração, diferentemente da geração passada, a minha geração, né, 40, 50 anos atrás, ou mesmo, tá, dos estudantes com os quais eu convivi ao longo da minha vida, essa geração é muito mais informada. Ela tem uma riqueza muito maior de informações e uma precisão muito maior de informações. E eu vejo que a geração atual é uma geração, ao contrário do que dizem, muito mais pragmática. E acho que as redes sociais, não tenho certeza, as redes sociais e os aplicativos, etc., permitem a vocês se apropriarem da verdade de maneira muito mais precisa do que os jovens da minha geração ou os quais eu fui professor, né? Então eu acredito nisso. Por outro lado, tá? Aí eu vou te falar como professor de biologia, tá? Os animais, de uma maneira geral, e olha, eu não estou falando isso de maneira depreciativa, não. E nós gostamos muito de instigar, do conflito, tá? E as redes sociais, elas viraram um palco para as pessoas se exibirem, para poder brigarem, e por vezes acerca de situações que não convertem efetivamente em algo que seja benéfico para a população. Mas aí cabe, eu acredito muito, está no papel da escola, de orientar o estudante para que ele se aproprie de uma maneira precisa daquilo que é fato, daquilo que é verdadeiro e que pode vir a seu benefício. Penso que a geração atual tem uma visão mais pragmática, uma visão mais objetiva da vida, acerca dos fatos que estão acontecendo. A rede social traz muita coisa ruim? Traz. Tá? Né? Do mesmo jeito, tá, que o carro, que foi um advento, né, muito importante na vida da gente, trouxe coisas boas, né, facilita a flexibilidade, mas também ele pode trazer um desastre, pode trazer a violência também. Né? Então eu penso que depende do uso da ferramenta. Você nunca pode atribuir ao objeto aquilo que é a ação do sujeito. O sujeito é que tem que ser o foco nosso. É o ser humano. Entendeu? E que conselho você daria para os jovens que desejam entrar na política? Olha, pode parecer um pouco utópico isso que eu vou te falar, pode parecer não, é realmente utópico, mas é vindo de um professor, né, que a vida toda. Eu acredito muito no ser humano e acredito, entendeu, nos propósitos das pessoas de bem. E vejo que não há espaço nesse mundo contemporâneo
para aquelas pessoas que têm um comportamento sem propósito, sem ética e desonesto. Então, se você pretende trilhar na política, eu não tenho carreira política, eu estou começando agora, né? Embora eu já seja uma pessoa de idade, mas eu estou começando agora. Eu acho que você tem que ter muita coerência entre o seu discurso, a sua ação, tá? Eu vou te falar uma palavra muito interessante, tá? A sua ética tem que estar na sua estética, a sua estética tem que estar na sua ética, tá? O que significa isso? Você tem que ter um comportamento coerente, independentemente, tá, do juízo que façam sobre você. E você tem que estar preocupado em se apresentar da forma que você acredita. Se você for fiel aos seus propósitos, certamente você vai ter êxito. Aí você vai observar a minha trajetória. Se eu for eleito, aí fala, pô, esse cara realmente falou uma coisa que está certa, né? Espero ser eleito, né? E eu sugiro, pode parecer um pouco ingênuo até da minha parte, a você que está me perguntando um conselho, que você seja ética, tá, nos seus propósitos, inclusive pessoais, não só de natureza política. Tá? E qual é o principal projeto que você acredita que tem que acontecer no Distrito Federal como uma efetiva mudança, assim? O principal que eu vejo hoje está relacionado ao processo, ao mundo do trabalho no Distrito Federal. O mundo do trabalho hoje oferece oportunidades apenas ligado ao setor público. E o Distrito Federal, ele é até pela localização, pela estruturação, ele pode se configurar como um hub, como um local, tá, de interseção de confluir várias atividades empresariais que podem trazer riqueza e pode trazer empregabilidade para o Distrito Federal. Se você me falar como que seria isso, eu poderia te citar o exemplo, tá, do Biotic que tem aqui no Distrito Federal. Nós temos oportunidades, tá, de fomentar áreas que podem trazer muita riqueza para o Distrito Federal, notadamente na biotecnologia, na tecnologia de informações e especificamente nessa área de TI. Tá? Aí você fala, como é que você pode exemplificar? Olha, existem estados brasileiros que já vendem serviço para fora. Você pode pegar o caso de Campina Grande na Paraíba. Tá? Eu penso também que a tecnologia pode trazer para o Distrito Federal soluções muito mais eficazes acerca, tá, dos serviços a serem prestados. Você com um celular hoje, você consegue atender uma família em relação à marcação de consulta, uma mãe que tem um filho pequeno que precisa marcar uma consulta, as cirurgias, tá? Entre outras coisas. Com o celular você pode organizar uma rede de proteção com muito mais segurança para as famílias. Tá? Em termos educacionais, para não ficar só falando de saúde e segurança, eu penso que a educação no Distrito Federal poderia estar muito mais eficaz, como no passado ela foi. Brasília já foi uma referência educacional para o mundo todo. Tá? Para você ter uma ideia, o modelo das escolas aqui em Brasília, na década de 60, foi copiado, tá, por países que hoje estão numa situação muito melhor que a nossa, notadamente a Coreia do Sul, tá? Que copiou modelos educacionais brasileiros na década de 60. Só que esses modelos eles caíram no descaso e no esquecimento. E aí, se eu tivesse que dizer para você, de uma maneira geral, tá, a política, tanto a política econômica, como a política da gestão pública e a política educacional tem que ter perenidade. Você tem que começar projetos que permaneçam ao longo, tá, da transição de um governo para o outro. No caso da educação, é o melhor exemplo que a gente tem. Tá? A mudança que teve na legislação recente prejudicou demasiadamente as escolas. Tá. E você falou sobre celular, sobre conseguir fazer tudo na palma da mão, e aquelas pessoas que não têm acesso a esse tipo de recurso? Como que você está falando no brasileiro, de uma maneira geral? Isso. Olha, eu acho que hoje o celular talvez seja a forma mais socializada de aprendizado, de educação que existiu, né? Porque se você pegar aí, nós somos o quê? 200 milhões de habitantes no Brasil. Quantos celulares tem hoje no Brasil? Muito mais de 150 milhões, 180 milhões. O que eu percebo, e eu não acreditava nisso quando o celular foi lançado, é que ele virou uma ferramenta muito social, muito capilarizada e de amplo alcance, né? Você pode ter certeza que uma pessoa menos abastada, que não tem uma renda superior a 2, 3 salários mínimos, há 30 anos não conseguiria ter acesso a um celular para conta corrente, tá, para operar um banco e mesmo para poder aprender. Então acho que essa ferramenta, ainda que ela tenha algumas coisas, tem alguns, vamos dizer assim, algumas
algo que pode impactar a nossa vida de forma negativa, mas ela trouxe muito benefício. E eu posso dizer para você o seguinte, o preço de um celular, quando foi lançado, e o preço hoje, ele é muito acessível, né? E eu posso te falar isso testemunhando pelo número. Eu acho que se alguém olhar aí na internet vai ver. Acho que o Brasil hoje deve ter seguramente algo em torno do número de celulares igual ao número de habitantes, próximo disso aí. Então é uma ferramenta muito acessível. O que nós devemos trabalhar hoje são os aplicativos embarcados nos celulares, para que eles sejam cada vez mais presentes na vida das pessoas, para que as pessoas consigam, por meio deles, não apenas a ficar num aplicativo de diversão, mas um aplicativo de aprendizagem. Tá? Eu acredito muito nele como um aplicativo de aprendizagem. Né? Eu tinha um preconceito contra isso, tá? No passado. Eu achava que ensino à distância era algo que não ia dar certo, etc. Até um dia que eu visitei umas pessoas na Bahia no início de 2000, no ano 2000 e pouco. E uma pessoa me disse o seguinte, olha, eu só consegui estudar porque tem internet. Eu estou me formando em geografia e vou ser professor de geografia porque eu consegui fazer usando a internet. E aí, não é que o celular seja ruim ou que a internet seja ruim, que EAD, ensino à distância, seja ruim. A metodologia para que isso seja eficaz é que tem que ser aprimorada. E acho que isso vai chegar. Entendeu? Não sei se eu te respondi. Mas então, sobre as leis, né, que proíbem o uso de celulares, né, dentro de sala de aula e até em algumas escolas, na escola em si. O que você acha que ela foi, tipo, certa? Ou o certo seria mostrar como que deveria ser o uso em sala de aula? Bom, vou responder ao encontro exatamente do que você falou. Eu acho que tem que ser mostrado como deve ser o uso com os limites e em favor da pessoa. Né? Eu acho que tem que ser isso, você tem que ensinar. Vou te responder assim, fazendo um link da minha geração com a sua. A minha geração tinha uma música muito importante, tá, que foi composta por um compositor que na época era música para Elis Regina, e que era Proibido Proibir. Eu não acredito, pela minha geração, tá, que tudo aquilo que você proíbe a priori, você consegue disciplinar. Tá? Eu sou mais daquela... Eu tenho eu acho o fundamento muito mais a minha resposta, é o seguinte, é muito melhor você dizer para a pessoa que o objeto existe e você ensinar essa pessoa como usar esse objeto da melhor maneira possível do que você proibir. Falar, mas como é que seria isso dentro de uma escola? Eu penso, toda escola tem que ter um projeto pedagógico com regimento, acho que você deve ter ouvido falar isso. O regimento estabelece os direitos e os deveres da comunidade escolar, especificamente ali professores e alunos, estudantes. Eu penso que os estudantes devem ser orientados pela gestão da escola de como fazer o uso eficaz dessa ferramenta. E vou te fazer uma analogia muito simples, tá? Um carro, eu falei de carro. O carro pode ser maravilhoso para a gente, pode permitir você se deslocar de um local para o outro, etc., te dar liberdade, mas o carro, se usado mal, vai representar a morte das pessoas que estão dentro dele e outras que estão fora. Tá? Então o celular é a mesma coisa. Resumindo, você não pode atribuir ao objeto, aproveitando que a Cássia está aqui, você não pode atribuir ao objeto a ação do sujeito. Quem tem ação é o sujeito, não é o objeto. Quem tem juízo do uso eu não sei se eu estou ficando muito técnico aqui com vocês, mas quem tem ação é o sujeito, é o estudante. Aí como é que seria isso? Olha, eu trabalhei em escolas em que a gente entrava em sala de aula, pedia para os estudantes colocar os celulares dentro de uma caixinha e durante a rotina da aula, em que o celular era dispensável, todo mundo ficava ali numa boa e interagir. No recreio também. Você quer que todo mundo interage? Não deixa que o celular seja usado no recreio. Agora, isso tudo tem que ser pactuado entre os estudantes, entre os professores. Eu acredito muito mais num pacto do que propriamente numa imposição proibitiva. Considerando que tem uma grande diferença de renda entre as pessoas que moram no plano piloto e as RAs, como é que o senhor avalia as desigualdades e como propõe promover uma integração entre essas duas regiões? Olha, Aí eu vou falar de uma forma até suspeita, né? Eu penso que dos setores que existem na sociedade, aquele que mais pode criar mobilidade social, a isonomia de igualdades é a educação. Então a melhor forma que você tem de integrar a vida dessas pessoas menos favorecidas, você citou no caso as RAs, regiões administrativas, que tem uma renda menor, é você oportunizar para essas pessoas a educação.
A educação que seja emancipadora, a educação que traga oportunidades no mundo do trabalho. Tá? Vou te citar um exemplo, tá, muito singelo, curso técnico. Se um estudante consegue fazer um curso técnico de enfermagem, ele já consegue aumentar a renda, duplicar ou triplicar a renda dele como no mundo do trabalho, na empregabilidade dele. Então, e eu não estou falando só, tá, da área de saúde, não. Se você criar oportunidades na área de TI, de tecnologia de informação, especificamente, tá, a gente tem um programa chamado Programador de Futuro, tá, uma formação, tá, que são 12 aulas de 3 horas. As pessoas conseguem se apropriar do conhecimento e trabalhar com aplicativos, com rede social, com elaboração de sites, etc., e consegue se inserir nesse mundo do trabalho. Então, eu acredito que a melhor forma de você integrar, tá, essas regiões administrativas menos favorecidas com menor renda é criar oportunidades de inserção dessas pessoas no mundo do trabalho, e eu não tenho dúvida nenhuma, tá, que essa principal inserção vem por meio da educação, vem por meio da rede pública de ensino, mas mais do que pela rede pública de ensino, vem por mecanismo de financiamento da educação, que nós do Partido Novo, bom, eu não vou falar nós do Partido Novo, mas eu ainda sou pré-candidato, né? Mas uma das propostas é que o estudante possa receber um voucher educacional, semelhante ao que acontece no Chile, e ele fazer opção por estudar na escola que ele deseja, fazendo o curso que ele deseja, que pode colocá-lo no mundo do trabalho muito mais rapidamente e trazer renda para a pessoa. Então eu penso que a educação seria essa forma. Existem outros setores que você pode investir para que eles se tornem mais eficazes, notadamente o setor da saúde. O setor da saúde no Distrito Federal hoje ela está no descaso. Tá? O atendimento a essas populações, levando a elas condições, tá, de saúde melhor, no atendimento em relação a cirurgias, a pequenas cirurgias, a tratamento preventivo, tá, isso pode contribuir também para poder melhorar a renda dessas pessoas, né? Eu vou te dar um exemplo assim do que eu pude participar mais recentemente, tá? A questão da creche para mães que têm filhos e precisam trabalhar e tem que deixar o filho na creche. Há uma iniciativa desse governo, que é uma iniciativa muito interessante, tá, que é o cartão creche. E esse cartão creche ele é dado para a mãe e a mãe escolhe a instituição conveniada do governo para deixar o seu filho ali sob os cuidados de uma instituição devidamente credenciada. O credenciamento ocorre no Conselho de Educação do Distrito Federal. E a criança podendo ficar ali e receber todos os cuidados, quer seja de nutrição, de saúde e inclusive pedagógicos, permite que a mãe vá para o mercado de trabalho e consiga trabalhar. Então são iniciativas como essas que devem ser fortalecidas. E eu sou a favor de que o estudante receba, tá, um voucher, receba um cheque da educação, o nome que você quiser dar, para que ele escolha, inclusive, o curso superior mais próximo da casa dele, em condições de muito mais facilidade de acesso, tá, para ele realizar. Tem outro fator também, entendeu, muito significativo que aflige muitas pessoas. Você falou das RAs, a distância dessas pessoas para vir para um centro urbano onde elas têm trabalho. Bom, mais especificamente plano piloto, falando aqui do caso do Distrito Federal. A mobilidade urbana no Distrito Federal sempre foi um problema. E por falta de gestão, porque nós temos vias, entendeu, com facilidade de deslocamento, ônibus que poderiam atender a população de forma muito mais eficaz, mas a irregularidade do prazo, a sucateamento da frota, faz com que essa população fique submetida a condições de transporte urbano muito precárias, muito tristes. Tem pessoas que ficam aí, para vir de Águas Lindas para cá, ou vir de Valparaíso, ou de outra região, que aí não é propriamente um RA, o que eu estou citando, mas de região como Samambaia você tem acesso ao metrô, mas de outras regiões como Sobradinho, etc., Planaltina, tá, a pessoa pode passar 1 e meia num ônibus, e isso daí contribui, entendeu, para a exaustão da pessoa em termos de trabalho. Quer dizer, todos esses fatores conjugados, isso está ligado à gestão pública, podem contribuir para a gente ter uma melhor distribuição de renda e ofertar a essas pessoas uma condição de mais mobilidade social. Mas e por que existe a diferença entre a qualidade de ensino aqui no plano piloto e nas outras regiões aqui de Brasília, por exemplo, São Sebastião e Ceilândia? Gestão. Não é nem financiamento da educação, mas e como gestão. que melhoraria essa gestão? Qual seria uma proposta sua?
A legislação, tá, você tem que, por meio da legislação, criar um arcabouço de normas para poder conduzir a política educacional. Tá? A gente teve recentemente uma aprovação muito importante que é o Plano Nacional de Educação, Sistema Nacional de Educação. Tá? Existem escolas, mesmo em regiões administrativas distantes aqui do plano piloto, que são muito bem geridas e conseguem resultados muito significativos. Você pode olhar depois no meu Instagram, eu tenho até um vídeo sobre isso. Tá? E existem escolas no plano piloto que não têm uma boa gestão. Aí você vai falar, mas isso está ligado só à rede pública ou está ligado à rede particular também? É indistinto isso daí. Existem excelentes escolas na rede pública e péssimas escolas na rede pública. Existem excelentes escolas na rede privada e péssimas escolas na rede privada. Não é o financiamento da educação que faz a gestão ser melhor. É o corpo diretivo. Para poder responder de maneira mais objetiva, a qualificação dos gestores, especificamente os diretores das escolas, os coordenadores, que organizam todo o processo de acontecimento de uma instituição educacional, contribuiria para que essas instituições fossem mais eficazes. Eu tenho uma posição muito clara e muito pragmática em relação a isso. As escolas cívico-militares, tá? Que muita gente critica do ponto de vista da fundamentação filosófica da escola. Mas quando você analisa a comunidade adere ao modelo cívico-militar, 80% a 90% dos pais, a comunidade, no caso, os pais, os professores, etc., aderem a esse modelo. E esse modelo traz resultados muito significativos para os estudantes. Então, o que nós temos que sair de um paradigma ou de uma visão muito corporativista e passar para uma visão mais da eficácia. Funciona bem esse modelo? Funciona. Então, esse modelo deve ser estimulado e aprimorado. As escolas cívico-militares têm dado bom resultado. Mas como você falou que a diferença seria a gestão, e então nos transportes públicos, que tecnicamente a gestão é a mesma. Os transportes públicos, o acesso aqui no plano piloto é bem maior do que em outras regiões mais afastadas, por exemplo. Você fala do ponto de vista me explica ônibus, melhor. Por exemplo, os ônibus, o acesso do ônibus aqui no plano piloto é bem maior, passa aqui todas as horas. Agora você vai pegar uma região mais afastada aqui, né, mais carente, mais pobre tecnicamente, não tem tanto acesso assim, ou o acesso é mais escasso. Olha, esse problema, ele já existe há muito tempo. Isso está ligado, entendeu? A própria regularidade, tá, dos transportes, a forma como você inicia, tá, o percurso do ônibus. Hoje, diferentemente do passado, nós temos aplicativos que você pode monitorar isso. Você pode monitorar, tá, o percurso do ônibus e fazer com que ele passe regularmente naquele horário. Se você não monitorar de forma honesta e eficaz, tá, vai continuar existindo um tráfego de ônibus, tá, aquém daquilo que é a necessidade da população. Então, quando você fala assim, olha, que realmente aqui no plano piloto a gente é bem suprido, mas quando você vai para Planaltina, quando você vai para Braslândia, tá, há que se estabelecer determinado rigor, tá, no momento em que esses ônibus vão transitar ali. E o mais interessante hoje é que você tem tecnologia, você pode integrar essa tecnologia. E o mais interessante é que você pode pegar aplicativos que existem hoje em cidades como no Rio Grande do Sul, Paraíba, tem que a população usa esses aplicativos para poder fiscalizar os ônibus. Não passou naquele horário de maneira regular e o ônibus não está adequado do ponto de vista de segurança, limpeza, etc., a população reclama. Reclamando, se o gestor atuar de forma interventiva imediatamente a partir da avaliação, você consegue algo mais eficaz. Aí você pode pensar aqui no caso de Brasília também, no investimento de metrô, né? O metrô não ser só pela linha sul chegando até Samambaia. Você pode deslocar o metrô para o corredor norte, né? Isso poderia facilitar muito também. Né? Eu acho que deveria, inclusive. Mas sobre a gestão, né, aqui também, né, a gente tem, né, aqui em Brasília alguns aplicativos, mas assim, quando metrôs ou ônibus não chegam no seu devido horário, né, se você reclama, não acontece uma mudança, pelo menos não perceptível. Como que você acha que isso poderia? Eu tenho uma visão muito assim, objetiva e pragmática em relação a isso, tá? Eu penso que se você privatizar isso aí, funciona melhor. Eu sou absolutamente a favor da privatização. Se você privatizar e se você tiver modelos de gestão em que você pune por não ter uma oferta adequada do serviço, você tem uma eficácia muito maior. Tá? Normalmente, quando você tem uma gestão pública e uma gestão pública comprometida com interesses que não são da população, ocorre isso que você falou.
Tá aí o que a gente está vendo é que no Distrito Federal hoje está uma gestão, infelizmente, desencontrada do interesse da população, por outros interesses. Se houver uma privatização, como é que o governo vai custear com esse aumento de custo para mover esses ônibus e colocar uma empresa privada para gerir? Olha, o que a gente observa é que todos os setores em que a gestão privada atua, em geral, os custos são menores e há uma eficácia muito maior do valor investido. Você pode atribuir o valor a ser pago, tá? Você está falando especificamente como arbitrar o valor por cada pessoa que andar que se deslocar naquele transporte, não é isso? Do valor apropriado? Se eu entendi, é isso que você está perguntando, né? Não, se você privatizar, colocar uma empresa privada para cuidar desse meio de transporte, a gente vai ter que começar a custear e a pagar essa empresa privada. Então a gente precisa de mais fluxo, vai gastar mais dinheiro, em vez de deixar na mão da gestão. Nem sempre, porque na verdade você torna o processo mais eficaz. O que a gente tem observado é que aqueles setores que você privatiza, em geral, resultam em economia até para o governo. E em geral, uma empresa privada, ela tem um acompanhamento muito mais eficaz do que uma gestão pública. A gestão pública normalmente vira um cabide de emprego para apaniguados ou pessoas que são ligadas aos políticos e não pessoas tecnicamente competentes para poder fazer essa gestão, né? A gente observa que em países em que principalmente o transporte público é gerido por empresas privadas, você consegue mais eficácia, mais regularidade, mais conforto, mais segurança e mais eficácia. Do ponto de vista do financiamento em si, do processo, aí depende da licitação. Você licita, por exemplo, aquela região que vai ser ofertada pelo governo e paga um valor específico para aquela quantidade de pessoas que vão transitar ali. Mas nesses países, eles chegam, né, essa privatização engloba também a população mais carente que precisaria, porque, por exemplo, se hoje em dia aumentasse, né, a privatização, no caso, fizesse uma privatização, como ela falou, deixaria o custo mais caro. Por isso, certas populações, né, que são carentes de recursos, né, por exemplo, dinheiro, pagar uma passagem para andar de ônibus e se locomover até o trabalho é algo que seria inviável, né, porque o custo de você ir até o seu trabalho já basicamente vai todo o seu salário. Como que você vai sustentar a sua família? Olha, esse modelo funciona muito bem em outros países. Você paga para a empresa para poder ofertar esse serviço e para determinadas faixas etárias as pessoas se transportam de forma free, sem custo. Eu vou te dar um exemplo aqui, especificamente no nosso caso aqui no Brasil. Por que o estudante tem que enfrentar uma fila para pegar um vale transporte, sendo que ele é estudante e está na faixa etária que o Estado deveria suprir o transporte e a educação dele? Ele bastaria mostrar a carteira de estudante dele. Ele não precisa enfrentar para pegar um vale transporte, etc. Ele não precisaria disso. Aí o Estado paga por isso daí. Como que o Estado paga? O Estado paga pelo ônibus que vai cumprir um percurso num determinado momento. A quantidade de pessoas que vão usufruir disso daí, entendeu? Vai depender daquela demanda que você faz, a estimativa que você tem modelos estatísticos para poder fazer isso daí. E, obviamente, até aplicativos, né? O que nós observamos é que essas empresas públicas, na maioria das vezes, elas funcionam como um cabide de emprego e são geridas por pessoas que não têm competência técnica. E acaba sendo um gasto excessivo para o Estado sem ofertar o serviço para a população. Do ponto de vista da minha candidatura, porque eu sou candidato a deputado distrital, pré-candidato a deputado distrital, o que eu posso dizer é que a gente teria que fazer um arcabouço legal e uma fiscalização para que isso funcionasse. E a gente observa que para determinadas linhas de ônibus, a privatização seria a melhor forma do Estado gastar menos e ofertar mais regularmente o serviço à população. Então, aqui também, vendo aqui o negócio, você acha que qual seria a solução concreta que você propõe para combater a violência, né, nessas cidades mais, por exemplo, em RA, cidades mais, né, carentes? Como que você acha que deveria ser?
Existem aplicativos na atualidade usados em cidades que no passado, eu estou falando no uso de tecnologia, tá? Você me perguntou assim, como que a gente poderia fazer? Existem ferramentas hoje tecnológicas que permitem você monitorar de uma maneira muito mais eficaz, tá, áreas em que o conflito, a violência está instalada, né? Cidades que eu citei aqui do Nordeste, eu citei o caso da Paraíba, caso de Campina Grande, você pode citar casos, Santa Maria, está no Rio Grande do Sul, você pode citar outros casos também em Santa Catarina, né? Se você conjugar, né, o uso de tecnologia com monitoramento dessas áreas de grande conflito e de violência e fizer um policiamento, tá, mais ostensivo, mais intenso e atender às demandas da população, você reduz, tá, essa violência. Nós podemos pegar um caso mais recente, tá? O caso da Cracolândia em São Paulo. O caso da Cracolândia em São Paulo, havia ali um domínio daquele espaço no centro de São Paulo por gangues traficantes de droga. E na medida em que houve ali uma inteligência da polícia aplicada, tá, em descobrir, tá, essas ligações todas do tráfico com a ocupação daquela região, foi desarticulado todo aquele movimento que existia de violência no centro de São Paulo e foi dado condições mais humanas às pessoas que viviam ali naquele local. E hoje os imóveis ali no centro de São Paulo já melhoram, inclusive, até a valorização deles. E outras, resumindo, assim, para ir bem em conta da sua pergunta, eu acho que o uso eficaz hoje de tecnologia e o monitoramento mais ostensivo da polícia pode permitir uma segurança mais eficaz para a população. Mudando um pouco de assunto, hoje em dia, mais de 50% da população brasileira é feminina. E por que elas não são muito bem representadas na política? Como é que o senhor vê esse lado dessa questão? Olha, você tem um aspecto cultural, estrutural, né, e tem um aspecto mais de oportunidade mesmo. Na educação, você faz grandes mudanças. Se você começar a proporcionar às mulheres, tá, na educação básica, especificamente estou falando do ensino médio, do ensino fundamental, oportunidades delas desenvolverem habilidades de liderança e habilidades de gestão, tá, não apenas pública, mas privada, essas pessoas vão naturalmente ocupando cargos de liderança na sociedade. Tá? E a legislação hoje, ela garante proporcionalmente uma quantidade de deputadas distritais, mulheres, tá? Especificamente no caso de deputadas distritais, dos 25 candidatos que um partido apresenta, 8 tem que ser mulheres. Então já há uma garantia de que a mulher participe. Mas, além dessa garantia legal, o que tem que existir é uma mudança cultural. Mudança cultural para que as estudantes, as mulheres, tá, passem a ocupar mais essas posições de destaque. E eu te falo uma coisa, tá? Pela experiência que eu tenho, sabe que as escolas, elas são, na maioria das vezes, muita presença feminina nas escolas é muito grande, principalmente nas etapas iniciais. As professoras são 80%, né? Depois no ensino médio diminui um pouco. Passa a ser quase equivalente meio a meio, né? Um pouco menos, tem mais homens. Penso que na política é a mesma coisa. Enfim, há que se promover uma mudança cultural progressiva a partir, tá, de um processo educacional e garantir, por meio da legislação, que as mulheres tenham mais oportunidade de participar. E as mulheres participando mais, eu não tenho dúvida que o Estado vai ser mais bem gerido. As mulheres são mais cuidadosas em relação a isso que os homens. Tá bom, e agora, como última pergunta, a gente queria saber motivos e propostas que você tem para a gente votar em você, para as pessoas votarem em você. Motivos, propostas? Bom, motivos você teria primeiro que olhar a minha história. Tá? A minha história, do ponto de vista pessoal, eu fiz a educação ao meu propósito de vida. Tá? E ao longo da minha vida, entre as adversidades que ocorreram e as facilidades que ocorreram, também eu dei um testemunho, dei um favor daquilo que eu mais acredito, que é o meu propósito, a propósito educacional. Eu tenho uma frase que eu gosto muito dela, tá? Eu acho que o empreendedorismo e a educação podem promover, tá, uma maior riqueza para a nossa sociedade, né? Esse é um motivo que eu penso que vocês podem olhar a minha trajetória pessoal
como testemunho para vocês votarem em mim. E, do ponto de vista estratégico, de olhar para frente, eu acredito que a gente traz propostas, principalmente ligadas à educação como um todo. O uso de IA hoje, de inteligência artificial, esse novo patamar que as escolas vão passar a ter que se apropriar dele para poder fazer um bom trabalho, é uma preocupação minha. Então, se você quiser um candidato que tem um propósito ligado à educação, à ética, à melhor gestão pública dos recursos, eu acho que você poderia cogitar votar no meu nome. Senhor Álvaro, muito obrigada pela sua presença e pela conversa. Para você que nos acompanhou, compartilhe esse episódio e fique de olho para o próximo. Eu agradeço vocês todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e espero estar representando todos vocês na Câmara Legislativa e que a gente fique hiperconectado para que vocês, embora eu não esteja atuando de forma direta no meu mandato, mas indiretamente possam contribuir com ideias para a gente poder levar o Distrito Federal numa condição muito melhor do que a atual. Obrigado.